Achei uma mensagem antiga no computador, e percebi que o casamento já tinha acabado. A poeira fina que cobria o antigo laptop de Marcos não era apenas um sintoma de desuso, era, em retrospecto, um véu. Uma mortalha simbólica sobre a verdade que jazia dormente, esperando apenas o meu toque curioso para ser cruelmente desvelada. Nunca imaginei que aquele fragmento digital, esquecido em uma pasta obscura de um disco rígido quase obsoleto, seria a lâmina afiada que cortaria as últimas amarras da minha ilusão, revelando que o nosso casamento, a fortaleza que eu tanto zelava, não desmoronou com o estrondo recente, mas implodira silenciosamente anos atrás, em uma traição virtual que corroeu seus alicerces muito antes que eu sequer soubesse que havia uma guerra, que havia um inimigo, que havia um fim. A dor não foi de uma perda súbita, mas de um luto retrospectivo, a constatação aterradora de que a felicidade que eu jurava ter vivido era, na verdade, um roteiro, uma peça encenada onde eu era a única atriz que acreditava no papel que interpretava, enquanto o palco já havia sido desmontado na mente do meu marido Marcos. Muito antes do que eu poderia conceber. Meu nome é Sofia. Tenho 42 anos, e os últimos 15 foram dedicados à construção do que eu acreditava ser um casamento sólido, uma parceria inquebrável com Marcos. Nossa casa, um chalé de tijolinhos aparentes em um bairro tranquilo com ruas arborizadas, era o nosso refúgio, o ninho que construímos tijolo por tijolo, memória por memória. Eu era a gerente de uma pequena galeria de arte no centro, um trabalho que amava, que me conectava com a beleza e a criatividade, e que, de certa forma, refletia a delicadeza e a paixão que eu tentava infundir em todas as áreas da minha vida, inclusive no meu relacionamento com Marcos. Ele, Marcos, era um engenheiro civil prático, metódico, com uma mente lógica e um coração que eu sempre pensei ser profundamente meu. Nossas vidas se entrelaçavam em uma rotina que, embora previsível, me trazia uma sensação de segurança e pertencimento. Manhãs com café coado e jornais. Ele lia as notícias de economia, eu as de cultura, jantares regados a vinho e conversas sobre o dia, fins de semana dedicados à jardinagem, caminhadas no parque ou visitas a antiquários. Era a vida que eu sonhara, uma tapeçaria tecida com fios de afeto, companheirismo e uma confiança que eu jamais ousaria questionar. Nos últimos meses, a rotina havia ganhado um toque de tédio. Não um tédio corrosivo, mas uma monotonia suave, a brisa morna que antecede uma tempestade que ninguém prevê. Marcos estava mais absorto em seu trabalho, suas horas extras se tornando mais frequentes, suas conversas mais curtas, seus olhares mais distantes. Eu atribuía isso ao estresse, à pressão do mercado, à complexidade dos seus projetos. Tentava compensar com mais carinho, com surpresas românticas, com a iniciativa de reacender a chama que eu pensava, estava apenas adormecida, aguardando um novo fôlego. Organizava jantares especiais, sugeria viagens de fim de semana, comprava presentes que refletissem nossos gostos compartilhados, como livros de arte ou vinhos raros. Ele aceitava meus gestos com um sorriso gentil, mas ausente, um beijo rápido que não se aprofundava, uma gratidão que parecia formal demais para um marido apaixonado. Eu, na minha cegueira amorosa, ignorava esses pequenos sinais, costurando-os na narrativa de um amor maduro, de um homem ocupado, mas que no fundo, ainda me pertencia. No sábado passado, decidida a organizar a bagunça digital que se acumulava em nossos dispositivos, o que eu chamava de faxina cibernética. Peguei o velho laptop de Marcos. Ele o usava esporadicamente para jogar xadrez online, ou para verificar e-mails antigos, mas o aparelho estava lento, engasgando com o peso dos anos e dos arquivos acumulados. Resolvi fazer uma limpeza profunda, uma desfragmentação, um backup, algo que eu adorava fazer, colocando ordem no caos. Conectei um disco rígido externo, pronta para a tarefa. Comecei a vasculhar as pastas, organizando fotos antigas de viagens, documentos fiscais esquecidos, planilhas de projetos que já não existiam. Em meio a essa arqueologia digital, deparei-me com uma pasta chamada Antigos Chats que me pareceu estranha. Marcos era metódico, mas não obsessivo a ponto de arquivar conversas de bate-papo antigas. Curiosa, e talvez com uma pontada de intuição que eu ainda não sabia nomear, cliquei 2 vezes. Abriu-se uma subpasta, amiga do trabalho, Ana C. O nome não me era estranho. Ana era uma colega de Marcos de um projeto antigo, uma moça simpática que eu havia conhecido rapidamente em um jantar da empresa há alguns anos. Ela parecia profissional e discreta. Nada a temer, pensei, um leve alívio me invadindo. Mas o arquivo dentro da pasta não era um documento de trabalho. Era um histórico de conversas do Messenger, uma plataforma de bate-papo que Marcos quase nunca usava comigo, preferindo o WhatsApp. A data de criação do arquivo era de 7 anos atrás.
7 anos. Meu coração acelerou. Por que ele guardaria conversas tão antigas de uma colega de trabalho? E por que em um local tão escondido, tão específico? Um calafrio percorreu minha espinha, um pressentimento gélido. Comecei a rolar a tela, e as palavras se materializaram, cruéis e inequívocas, como punhais invisíveis perfurando minha alma. Era uma conversa longa, datada de um período que eu considerava um dos mais felizes do nosso casamento, nosso 10º aniversário. Um ano em que havíamos renovado nossos votos em uma viagem à Itália, um período de profunda conexão e sonhos compartilhados. Mas as palavras de Marcos para Ana C. contavam uma história completamente diferente. Ele se desabafava sobre a monotonia da vida a dois, sobre a previsibilidade do nosso amor, sobre um vazio que ele sentia que eu, Sofia, não conseguia preencher. Dizia que se sentia preso, sufocado pela rotina, que sonhava com uma vida mais emocionante, mais cheia de surpresas. Falava de Ana C. com uma intimidade que me fez tremer. Expressava o desejo de recomeçar, de jogar tudo para o alto e ir embora, de encontrar a verdadeira felicidade com ela, Ana C. Havia planos, pequenos sonhos compartilhados. Vamos conhecer o Laos, quero te mostrar a Patagônia, com você, eu me sinto vivo de novo. Marcos falava de Ana C. como se ela fosse sua alma gêmea, o farol que ele esperava por toda a vida, a resposta para todas as suas inquietações existenciais. A mensagem mais dolorosa, um golpe mortal, dizia: sinto que meu casamento já acabou, Ana. Sofia é uma mulher incrível, mas não é com ela que quero passar o resto da minha vida. Eu não a amo mais, não do jeito que eu te amo. Só não sei como sair disso sem machucá-la. A data, 25 de abril. Nosso aniversário de casamento era no dia 27 de abril. 2 dias antes de renovarmos nossos votos na Itália. 2 dias antes de ele me olhar nos olhos, com lágrimas nos seus, e jurar amor eterno. 2 dias antes de ele me beijar sob o céu estrelado de Roma, prometendo uma vida inteira de felicidade e cumplicidade. Meu mundo girou. As palavras embaçaram, mas a sua essência cortou mais fundo do que qualquer lâmina. O choque foi físico. Não de raiva, não de ciúme imediato, mas de uma dor existencial, de uma incredulidade paralisante. Meu casamento não acabou hoje. Não acabou na semana passada, quando tivemos aquela discussão boba sobre a cor da parede da cozinha. Não acabou no mês passado, quando ele se esqueceu do nosso jantar de comemoração. Ele acabou 7 anos atrás. 7 anos de farsa. 7 anos de uma vida que eu pensava ser real, mas que era apenas uma ilusão cuidadosamente construída. Um teatro onde eu era a única espectadora que acreditava na peça. Levantei-me do chão do escritório, o laptop ainda aberto em minha frente, as mensagens brilhando na tela como um epitáfio. Minhas pernas estavam bombas, meu estômago embrulhado. Cada memória dos últimos 7 anos se distorceu, ganhando um novo significado, uma nova camada de dor. O sorriso dele no café da manhã? Uma encenação. O abraço dele na cama? Um gesto vazio. As viagens que fizemos, as risadas que compartilhamos, os planos para o futuro? Tudo uma farsa, uma mentira habilmente construída, uma performance de um homem que já havia se despedido da sua própria vida. A negação foi o primeiro reflexo. Não, não pode ser. Ele deve ter se confundido. Deve ser um erro. Uma brincadeira de mau gosto. Mas a frieza das palavras, a intimidade dos planos, o desabafo existencial de um homem preso em uma vida que não queria, eram inegáveis. A caligrafia digital era a dele. As datas precisas. A dor real. Comecei a revisitar em minha mente cada momento daqueles 7 anos. Cada briga, cada reconciliação, cada instante de alegria ou tristeza. Agora, tudo parecia ter uma explicação sombria. Quando ele estava distante, eu pensava que era estresse no trabalho. Quando ele estava carinhoso, eu pensava que era amor. Agora, eu via a manipulação, a frieza calculista de um homem que estava vivendo uma vida dupla, uma vida que eu mal conseguia conceber. A Ana C., a colega discreta e profissional, era a confidente, a amante platônica, a parceira de sonhos de um homem que havia desistido de mim, de nós, 7 anos atrás. E eu, cega e ignorante, continuava a investir, a amar, a lutar por algo que já estava morto, em decomposição. A sensação de humilhação era avassaladora, um tsunami que me engolfava. A madrugada avançou, e eu permaneci ali paralisada, revisitando cada frase, cada vírgula daquelas mensagens. Meu corpo tremia não de frio, mas de um choque profundo, de uma traição que parecia se estender por todo o meu ser, dilacerando-o. Eu me sentia como uma arqueóloga, desenterrando as ruínas de uma civilização que eu pensava ser eterna, mas que havia se desfeito em pó muito antes do que eu imaginava. A ironia de que a verdade viesse à tona através de uma mensagem digital antiga,
em um laptop que eu estava apenas organizando, era cruel, quase poética em sua amidez. O silêncio da casa que antes era conforto, agora era ensurdecedor, uma testemunha muda da minha aniquilação. Eu não chorei imediatamente. O choque era grande demais, a dor profunda demais para as lágrimas. Havia apenas um vazio, uma sensação de irrealidade, como se eu estivesse assistindo a um filme ruim sobre a vida de outra pessoa. Mas era a minha vida, minha história. E a verdade que se revelava era mais sombria do que qualquer ficção. Eu não estava apenas descobrindo uma traição, eu estava descobrindo que toda a minha percepção de realidade era falsa. Uma ilusão sustentada por um homem que eu amava incondicionalmente. A primeira luz da manhã, pálida e fria, se infiltrou pela janela do escritório, pintando as paredes com tons de cinza. Eu ainda estava lá no mesmo lugar, o laptop ainda aberto, as mensagens ainda na tela. Levantei-me, minhas pernas ainda bambas, e comecei a andar pela casa, um fantasma em meu próprio lar. Cada objeto, cada móvel, cada fotografia nossa nas prateleiras, tudo parecia gritar a farsa, a mentira que Marcos havia mantido por tanto tempo. A foto do nosso 10º aniversário na Itália, com nossos sorrisos radiantes e olhos cheios de promessas, agora me parecia uma zombaria, uma imagem distorcida de uma felicidade que nunca existiu para ele. Eu precisava de ar. Deixei o laptop ligado, aberto, como uma prova irrefutável, e saí para o jardim descalça, sentindo a grama úmida sob meus pés. O ar fresco da manhã, ainda carregado com o orvalho, acalmou um pouco a febre da minha mente, mas não a dor do meu coração. Olhei para o chalé, para o que eu pensava ser o meu lar, o meu porto seguro, e vi apenas uma casca vazia, uma prisão de mentiras. Meu casamento não acabou hoje, pensei novamente com uma clareza dolorosa. Ele acabou há 7 anos, e eu estava apenas vivendo os resquícios, os ecos de algo que já não existia. A primeira pessoa em quem pensei foi na minha irmã Paula. Ela sempre foi minha confidente, meu pilar, a voz da razão em meus momentos de crise. Liguei para ela, a voz embargada, mal conseguindo formar as palavras. Paula, eu descobri uma coisa. Sobre o Marcos. Sobre nós. Ela me conhecia o suficiente para saber que algo muito grave havia acontecido. Estou indo para aí, Sofia. Não se mova. Em menos de meia hora, Paula estava em minha porta com seu pijama desgrenhado e o cabelo revolto, prova de que tinha saído correndo. Seus olhos, geralmente tão alegres, se arregalaram em choque e preocupação ao me ver. Meu Deus, Sofia, o que aconteceu? Você está branca como um fantasma. Eu a conduzi ao escritório, ainda em silêncio, e apontei para o laptop. Ela leu as mensagens, e vi a raiva se acender em seus olhos, substituindo a preocupação inicial. Aquele canalha, ela exclamou a voz baixa, mas carregada de fúria contida. Como ele pôde fazer isso? Paula me abraçou, um abraço forte e protetor que me permitiu finalmente desabar em lágrimas. Chorei por tudo que havia perdido, a inocência, a confiança, a percepção de uma vida que eu pensava ser real. Chorei pela Sofia de 7 anos atrás, que estava tão feliz em sua viagem à Itália, tão alheia à traição que se desenrolava em seu próprio lar. Chorei pela Amélia que eu era, que acreditava no amor, na parceria, na fidelidade. Paula, com sua praticidade, me ajudou a pensar com clareza. Você não pode confrontá-lo ainda, Sofia. Você precisa de um plano. Precisa de mais provas, se houver. E precisa se proteger. Ela me ajudou a fazer cópias digitais de todas as mensagens, a fazer capturas de tela, a salvar tudo em um pendrive seguro. Era um ato de autopreservação, de resguardar a verdade que havia sido tão brutalmente escondida. Ela me convenceu a ir para sua casa por alguns dias, para que eu pudesse processar o choque e pensar em meus próximos passos, longe da atmosfera opressiva da minha própria casa. Deixe uma nota simples para ele. Diga que precisa de um tempo. Não revele nada ainda. A nota que deixei foi curta, concisa, quase brutal em sua simplicidade. Preciso de um tempo para pensar. Não me procure. Não ligue. Coloquei-a sobre o balcão da cozinha, um papel branco em uma superfície impecavelmente limpa, um contraste com a bagunça que se tornará minha vida. Saí de casa com Paula, levando apenas uma pequena mochila com o essencial, e o pendrive com as provas, a âncora da minha nova e dolorosa realidade. Na casa de Paula, o choque inicial deu lugar a uma dor mais profunda, um luto pesado. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir. Cada memória com Marcos era revistada, analisada, desconstruída sob a nova ótica da traição. O dia em que ele me pediu em casamento, a emoção em seus olhos, a promessa de um futuro. As palavras dele agora pareciam vazias, sem peso, um roteiro decorado. O nascimento dos nossos filhos, a alegria compartilhada, o nosso amor que parecia se multiplicar. Era tudo uma ilusão?
Era tudo uma mentira? As perguntas me corroíam, me consumiam. Paula foi uma rocha. Ela me ouviu sem julgar, me abraçou quando as lágrimas vinham, me deu espaço quando eu precisava de silêncio. Ela me convenceu a procurar ajuda profissional, uma terapeuta para me ajudar a processar o trauma. Você não pode carregar isso sozinha, Sofia. É um peso grande demais. A primeira sessão com a terapeuta doutora Lívia foi um misto de catarse e desespero. Contei a história da descoberta da mensagem antiga, da sensação de que meu casamento havia acabado 7 anos atrás. Lívia ouviu com paciência, com uma empatia que me fez sentir um pouco menos sozinha, um pouco menos louca. Ela me ajudou a entender que a dor que eu sentia era legítima, que o luto era real, mesmo que a morte do casamento tivesse sido silenciosa e secreta, há tanto tempo. Os dias se transformaram em semanas. Marcos ligava, mandava mensagens frenéticas. Sofia, por favor, me ligue. O que aconteceu? Estou preocupado. Onde você está? Eu os ignorava. Eu não estava pronta para encará-lo, para confrontar a mentira que ele havia sustentado por tanto tempo. Eu precisava de mais tempo, de mais força, de mais clareza. Eu estava coletando mais evidências, não para uma batalha legal, mas para uma batalha por minha própria sanidade, por minha própria verdade. Revisitei as finanças, os e-mails, os calendários. Pequenas inconsistências antes ignoradas agora gritavam, viagens de negócios que não batiam com os relatórios, gastos que eu não reconhecia, horários que não se encaixavam. Ele era um mestre em dissimulação, um arquiteto de uma vida paralela que eu jamais suspeitara. Estava no meu computador, vasculhando velhos arquivos, quando encontrei mais um vestígio, mais uma migalha digital da vida secreta de Marcos. Em uma pasta oculta em um antigo serviço de nuvem, uma que ele raramente usava e que eu, por curiosidade, decidi verificar, havia um diário digital. Não era um diário com entradas cotidianas, mas um registro de sentimentos e pensamentos, desde o dia em que o casamento havia terminado para ele. Cada linha era uma punhalada. Ele escrevia sobre como o amor por Ana se crescia, sobre como se sentia culpado por me enganar, mas incapaz de me deixar. Descrevia a minha dedicação, os meus esforços para reacender a paixão, e como ele sentia uma tristeza profunda por não poder corresponder, por não sentir mais o mesmo. Mas essa tristeza, eu percebi com uma clareza fria, não era por mim, mas por ele mesmo, pelo fardo de sua própria hipocrisia. A cada página eu via o desmoronamento de Marcos como homem, como marido, como meu companheiro, revelando uma face que eu jamais reconheceria. Eu, que o considerava tão honesto, tão íntegro, estava diante de um estranho. A descoberta desse diário digital, muito mais íntima e reveladora que as mensagens, foi o golpe final. Não havia mais dúvidas. Não havia mais espaço para negação. A raiva, que demorou a chegar, irrompeu como um vulcão. Raiva não apenas pela traição, mas pela covardia, pela crueldade de me fazer viver em uma mentira por tantos anos, de me roubar a oportunidade de seguir em frente, de encontrar a minha própria felicidade. Minha irmã Paula, com sua praticidade que às vezes beirava a impaciência, me ajudou a organizar as informações. Ela tinha uma mente afiada e uma intuição aguçada. Sofia, isso não é apenas sobre ele. É sobre você. É sobre a sua dignidade. Você precisa confrontá-lo. Não para buscar perdão, mas para se libertar. Ela estava certa. Eu precisava de um desfecho, de um encerramento. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era a única maneira de me reconstruir. Marquei um encontro com Marcos em um café discreto, longe de nossa casa, longe de nossas memórias. Eu precisava de um território neutro, um espaço onde a confrontação pudesse ocorrer sem a bagagem emocional do nosso lar. Ele chegou, visivelmente abatido, seus olhos marejados, suas mãos tremendo. Sofia, por favor, me diga o que está acontecendo. Eu não aguento mais essa incerteza. Ele parecia sinceramente preocupado, mas eu vi a manipulação por trás de sua preocupação. A performance de um homem que sabia que sua mentira estava prestes a ser desvelada. Respirei fundo. Marcos, minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu não preciso te dizer o que está acontecendo. Você precisa me dizer. Mas antes quero que veja uma coisa. Abri o laptop que Paula havia me preparado, com as mensagens de 7 anos atrás abertas na tela, e o diário digital em segundo plano. Deslizei-o para ele. O rosto de Marcos empalideceu, o sangue esvaziou-se completamente, deixando-o com uma palidez cadavérica. Ele olhou para a tela, para as palavras que havia escrito, e depois para mim, com um olhar de choque e desespero, de um homem pego em flagrante. Sofia, eu posso explicar. Foi um momento de fraqueza. Eu estava confuso. Não era o que parece. Ele tentou argumentar, tentou minimizar, tentou se defender com desculpas esfarrapadas que 7 anos antes, talvez tivessem me enganado.
Mas agora eu vi a verdade com uma clareza cristalina. Não, Marcos. Você não pode explicar. Minha voz estava calma, quase fria, em um contraste brutal com a tempestade que se agitava dentro de mim. Nosso casamento não acabou hoje, com a sua confissão. Ele não acabou no mês passado nem no ano passado. Ele acabou naquele dia, Marcos. Há 7 anos. Naquele dia, você escreveu que não me amava mais, que não queria passar o resto da sua vida comigo. E a cada dia que se seguiu, você me fez viver uma mentira. Me fez investir em algo que já estava morto, em algo que você já havia abandonado. Você me roubou 7 anos da minha vida, Marcos. 7 anos de verdade, de oportunidade, de felicidade genuína. As palavras de Marcos, sua voz embargada, tentavam se desculpar, tentavam se justificar. Eu não queria te machucar, Sofia. Eu juro. Eu não sabia como. Sua voz era um sussurro, mas suas palavras, para mim, eram vazias, sem peso, como o oco de uma árvore morta. Você não queria me machucar? Perguntei, sentindo um nó na garganta, mas recusando-me a chorar na frente dele. Você me machucou de uma forma que eu jamais imaginei. Você destruiu não apenas nosso casamento, mas a minha confiança. A minha percepção de quem eu era, de quem nós éramos. Você me fez questionar cada memória, cada momento que compartilhamos. E a pior parte não é a traição em si, Marcos. A pior parte é que você me fez viver uma farsa por tanto tempo. Me fez acreditar em algo que não existia. Isso é cruel. Isso é imperdoável. Marcos baixou a cabeça, derrotado, suas lágrimas caindo sobre a mesa do café. Eu sinto muito, Sofia. Eu sinto muito de verdade. Mas o seu sinto muito não era o suficiente. Não era o suficiente para pagar 7 anos de mentiras, 7 anos de uma vida roubada. Levantei-me, minha bolsa em mãos. Não há nada mais a ser dito, Marcos. O nosso casamento já acabou. Há 7 anos. Agora só precisamos oficializar o fim. Deixei-o ali, sozinho em sua dor, em sua culpa, e saí do café com a sensação de estar deixando para trás não apenas um homem, mas uma vida inteira de ilusões, de mentiras. A partir daquele dia, minha vida tomou um novo rumo. O processo de divórcio foi relativamente rápido, sem grandes disputas, já que as provas que eu tinha eram irrefutáveis e a culpa dele, esmagadora. Ele aceitou todas as minhas condições, talvez como uma forma de penitência, de tentar se redimir pela dor que me causou. Ele se mudou, levando apenas suas coisas, deixando para trás os rastros de uma vida que ele já havia abandonado há muito tempo. Os primeiros meses foram difíceis, um misto de alívio e uma dor aguda, um vazio que parecia intransponível. A casa, antes cheia de risadas e o burburinho da vida a dois, agora era um silêncio ensurdecedor, que me lembrava da ausência de Marcos e da presença opressiva de minhas próprias memórias. Eu sentia como se estivesse andando em um campo minado, cada lembrança com ele era uma mina prestes a explodir, me jogando de volta para a dor e a incredulidade. O perfume dele na camisa esquecida no guarda-roupa, o jeito como ele ajeitava o cabelo, a forma como ele contava uma piada. Tudo me trazia de volta a uma vida que já não existia, a um homem que eu amei, mas que nunca existiu de verdade. Busquei refúgio no meu trabalho na galeria de arte. As cores vibrantes das telas, as texturas das esculturas, a energia criativa dos artistas, tudo isso me ajudava a desviar o foco da minha própria dor, a encontrar um pouco de beleza em meio à feiura da minha realidade. Mergulhei de cabeça em novos projetos, organizando exposições, promovendo novos talentos, buscando a arte como uma forma de cura, de expressão de sentimentos que eu não conseguia verbalizar. Minha irmã Paula continuou sendo meu porto seguro, meu alicerce. Ela vinha quase todos os dias, me trazia comida, me fazia companhia, me ouvia sem julgar. Ela me ajudou a redecorar a casa, a apagar as últimas marcas da presença de Marcos, a transformar o que era um lar para dois em um refúgio para mim. As cores neutras das paredes foram substituídas por tons vibrantes e alegres, as fotografias de casal por obras de arte que eu amava, as minhas. Era um processo de reconstrução, de ressignificação do espaço e da minha própria vida. A terapia com a doutora Lívia se tornou um oásis em meio à tempestade. Ela me ajudou a entender a complexidade das emoções que eu sentia, a raiva, a tristeza, a humilhação, mas também a culpa por ter sido tão cega, por não ter percebido os sinais. Ela me ajudou a perdoar a mim mesma por minha inocência, por minha fé no amor, por minha crença na honestidade de Marcos. E gradualmente ela me ajudou a perdoar Marcos, não para reatar o relacionamento, mas para me libertar da raiva e do ressentimento que me prendiam ao passado. O perdão, eu aprendi, era para mim, não para ele. Com o tempo, comecei a me reconectar com amigos que eu havia negligenciado durante o casamento. Saía para jantares, para shows, para eventos culturais.
Redescobri paixões que eu havia abandonado, como a dança e a leitura de poesia. Voltei a me exercitar, a cuidar do meu corpo, a me sentir viva novamente. A vida que antes parecia um filme em preto e branco começou a ganhar cores, novas texturas, novos sons. Eu estava me encontrando, me redescobrindo, me reinventando. Ainda havia momentos de tristeza, de melancolia, de raiva repentina. A memória das mensagens de Marcos, do diário digital, ainda me assombrava, um lembrete vívido da fragilidade da confiança, da crueldade da mentira. Mas esses momentos se tornaram menos frequentes, menos intensos. Eu estava aprendendo a viver com as cicatrizes, a aceitar o passado, a focar no presente e no futuro. Um dia, ao organizar minhas próprias fotos, encontrei uma da nossa viagem à Itália. A mesma foto do nosso 10º aniversário, que antes me parecia uma zombaria. Olhei para ela novamente e desta vez não senti dor ou raiva. Senti uma pontada de tristeza, sim, mas também uma gratidão. Grata pelos momentos de alegria genuína que compartilhamos, pelas memórias que, mesmo distorcidas pela mentira, ainda faziam parte da minha história. Marcos pode ter encerrado o casamento em sua mente há 7 anos, mas eu, Sofia, o vivi de verdade, com todo o meu coração, com toda a minha alma. E essa verdade, a minha verdade, era o que importava. Era a minha força. E assim a história da mensagem antiga no computador, que parecia ser o fim do meu mundo, se tornou o começo de uma nova vida, de uma nova Sofia. Uma Sofia mais forte, mais resiliente, mais consciente da importância de sua própria felicidade e de sua própria verdade. O casamento pode ter acabado há muito tempo, mas a minha jornada, a minha vida, estava apenas começando, mais vibrante e autêntica do que nunca. Está gostando da história? Para nos apoiar, curta esse vídeo, siga o canal e ative as notificações. A revelação da verdade e o subsequente divórcio, embora dolorosos, foram também um catalisador para uma transformação profunda. Eu me vi obrigada a revisitar cada aspecto da minha vida, questionando escolhas, reavaliando prioridades. Não era apenas a perda de um marido, mas a perda de uma identidade que eu havia construído ao redor daquele relacionamento, a perda da imagem da Sofia casada e feliz, que eu projetava para o mundo e para mim mesma. O choque inicial foi seguido por uma fase de introspecção intensa. Passei horas no meu escritório, agora apenas meu, rodeada pelos livros de arte e as memórias da galeria, tentando entender como pude ser tão alheia, tão cega. A doutora Lívia me explicou que isso era um mecanismo de defesa, um reflexo natural da mente para proteger-se de uma dor insuportável. Minha capacidade de amar e confiar havia sido tão plena que a ideia de Marcos, o homem que eu idolatrava, ter me traído por tanto tempo, era simplesmente inconcebível para a minha psique. Aos poucos comecei a desvendar as complexidades da traição emocional. Não era um caso de infidelidade física explícita, pelo menos, não era o que as mensagens indicavam, e eu decidi que não cavaria mais fundo. Mas a intimidade emocional e o planejamento de uma vida futura com outra pessoa eram, para mim, uma traição tão ou mais devastadora. Ele havia me roubado a chance de viver uma vida autêntica, de tomar decisões baseadas na verdade. Ele me roubara o direito de escolha, mantendo-me em um relacionamento que para ele já estava morto. Essa percepção me empoderava, transformando a raiva em um senso de justiça pessoal. Com o apoio inabalável de Paula, decidi ir além da recuperação pessoal. O que Marcos havia feito não era apenas uma traição individual, era uma manipulação, uma covardia que muitas pessoas enfrentam. Eu queria transformar minha dor em propósito. Comecei a ler sobre psicologia do relacionamento, sobre padrões de traição e manipulação. Frequentava grupos de apoio para mulheres em divórcio, onde ouvia histórias semelhantes à minha, de casamentos que haviam morrido silenciosamente, de verdades ocultas que emergiram de forma brutal. Essa conexão com outras mulheres me deu uma sensação de pertencimento, de que eu não estava sozinha em minha dor, e me inspirou a agir. Minha galeria de arte, que antes era um refúgio, transformou-se em um palco para minha nova paixão. Comecei a curar exposições temáticas sobre resiliência feminina, sobre a redescoberta da identidade após o trauma, sobre a beleza que surge da diversidade. Conectei-me com artistas que usavam sua arte para expressar dor, superação e renovação. Era uma forma de externalizar o que eu sentia, de encontrar eco para minha própria experiência nas pinceladas e formas abstratas. A cada exposição, eu sentia um pedaço da minha alma se reconstruir, se fortalecer. A curiosidade da mídia local sobre o meu divórcio, que foi um tanto notório devido ao perfil de Marcos, me deu uma ideia. Em vez de me esconder, decidi usar minha história para ajudar outras mulheres. Comecei a escrever um blog anônimo, contando a minha jornada de descoberta, de dor e de superação.
Os posts eram crus, honestos, vulneráveis. Eu falava sobre a sensação de ter a realidade desmantelada, sobre a raiva, a tristeza, a humilhação, mas também sobre a força que encontrei em mim mesma, a redescoberta da minha voz. O blog rapidamente ganhou seguidores. Mulheres de todo o país e até de fora se identificavam com a minha história. Elas compartilhavam suas próprias experiências de traição silenciosa, de casamentos que haviam morrido muito antes da separação oficial. Era uma comunidade de apoio, de empatia, de mulheres que se fortaleciam mutuamente em sua jornada de cura. Eu respondia a cada comentário, a cada e-mail, oferecendo palavras de encorajamento, de solidariedade, de esperança. A minha história viralizou. O anonimato do blog me permitiu uma liberdade de expressão que eu jamais teria em minha vida pública. Contava detalhes da minha busca por provas, da minha reavaliação de Marcos, da confrontação devastadora no café e dos longos meses de reconstrução. O título do blog era O Casamento Silenciosamente Morto, e a hashtag Casamento Morto viralizou nas redes sociais. A repercussão era algo que eu jamais havia imaginado, mas o impacto, a capacidade de ajudar tantas mulheres, me enchia de um novo propósito, uma nova energia. Marcos, por sua vez, tentou se reerguer. Ele buscou terapia, tentou se reconectar com a família, mas a culpa e a vergonha eram pesos pesados demais. Ele me procurou algumas vezes, tentando se desculpar novamente, tentando justificar suas ações. Eu ouvia com uma calma que eu não possuía antes, mas mantinha minha distância. O perdão que eu havia cultivado era para minha própria paz, não para a redenção dele. Eu desejava que ele encontrasse seu próprio caminho para a cura, mas esse caminho não seria comigo. Com o tempo, o blog se transformou em um livro, o Epitáfio Digital, que se tornou um best-seller. Eu finalmente revelei minha identidade, Sofia, a mulher por trás das palavras. A coragem de expor minha história publicamente me trouxe uma liberdade ainda maior. Fui convidada para palestrar em conferências, para dar entrevistas em programas de televisão e rádio. Minha voz, antes silenciada e manipulada, agora ecoava, poderosa e inspiradora. Minha relação com Paula se aprofundou ainda mais. Ela se tornou minha sócia na Fundação Vozes da Verdade, que criamos com os lucros do livro e das palestras. A fundação oferecia apoio jurídico e psicológico a pessoas que, como eu, descobriram traições complexas, que precisavam desvendar mentiras e reconstruir suas vidas. Era um espaço seguro, um porto seguro para aqueles que se sentiam perdidos em meio à devastação de uma realidade falsa. No meu novo apartamento, que eu decorei com arte vibrante e memórias de viagens que fiz sozinha, ou com Paula, eu me sentia completa. As manhãs ainda tinham café coado, mas agora eu lia o jornal inteiro, sem pressa, sem a necessidade de compartilhar o silêncio. Os jantares eram com amigos, com Paula, com pessoas que me amavam por quem eu era, por minha força e minha autenticidade. Um dia, Marcos me enviou uma mensagem. Não era um pedido de desculpas, nem uma tentativa de reconciliação. Era uma mensagem curta, concisa: eu li seu livro. Sinto muito, Sofia. De verdade. Você está forte. Eu sinto muito. A mensagem me pegou de surpresa, mas não me causou dor. Apenas uma sensação de que ele finalmente havia entendido. Ele estava aceitando sua responsabilidade. Eu não respondi. A minha jornada não era mais sobre ele, era sobre mim. Olhei para minha vida, para o meu presente, e senti uma gratidão imensa. A dor da traição havia sido um portal para uma nova Sofia, uma mulher que eu nunca imaginei que seria. A mulher que amava a si mesma, que valorizava a verdade acima de tudo, que transformou a dor em propósito. A mensagem antiga no computador não havia acabado com o meu casamento, ela havia me libertado, me devolvido a mim mesma. E essa era a maior vitória de todas. A vida me ensinou que por vezes os maiores catalisadores para a mudança vêm disfarçados de catástrofes. O que parecia o fim de tudo foi, na verdade, o alvorecer de uma nova era. Aprendi que a autenticidade é um escudo impenetrável contra a mentira, e que a vulnerabilidade é uma forma de força que poucos ousam exibir. Minha história, que se desenrolou em páginas digitais e virou um livro físico, tornou-se um farol para muitos, uma prova de que, mesmo quando o chão se desfaz sob os nossos pés, podemos encontrar a força para construir um novo solo, mais firme e mais verdadeiro. A sensação de leveza que me acompanha hoje é indescritível. Não é uma leveza de esquecimento, pois as cicatrizes permanecem, tatuadas na alma, mas uma leveza de liberdade. Liberdade de não mais carregar o peso da ilusão, de não mais viver em uma realidade fabricada para proteger a covardia de outro. Marcos foi um capítulo doloroso, sim, mas um capítulo que me preparou para o livro inteiro da minha vida, um livro que agora eu escrevo com minhas próprias mãos.
com minha própria caneta, com minha própria verdade. E cada página, cada palavra, é um testemunho da minha resiliência, da minha capacidade de amar e de me reconstruir, incansavelmente, autenticamente, livremente. Aquele casamento que um dia foi minha fortaleza e que desmoronou em uma mensagem antiga, me deu os escombros necessários para edificar um império sobre a verdade. E nesse império, eu sou a rainha.